Eu boto fé na menina de 13 anos, medicina tá sonhando, mas tem que cuidar do irmão. Eu boto fé na tia que tá trabalhando 12 horas, faxinando 3 horas na condução. Eu boto fé. Achei importante gravar esse vídeo, não para trazer informações novas. Eu acho que tanto a mídia está desempenhando um papel muito importante, quanto as redes sociais, né, a internet está sendo uma importante ferramenta para poder passar para as pessoas o máximo de informação possível. Mas eu acho que há questões que nunca é demais reforçar. Bom, eu tenho percebido que existem algumas pessoas que já estão cansadas de ver tanta coisa e estão parando de prestar atenção. E aí pode surgir informações novas e essas pessoas não vão se atentar a elas. Então é muito importante a gente procurar se informar em mídias confiáveis, em sites confiáveis, pelo menos uma vez ao dia. E tem também aquelas outras pessoas que estão absorvendo tudo. Informações confiáveis e não confiáveis, verdades e fake news. E aí, essas pessoas elas têm demonstrado um medo que não é um medo exagerado, é um medo real, é um medo justificável, mas esse medo tem causado uma certa irritabilidade, e aí a gente começa a ofender aquelas outras pessoas que não estão seguindo a orientação, e eu não acho que essa seja a melhor saída, né? A paciência e a didática talvez seja a melhor forma da gente conseguir alcançar o maior número de pessoas possível, uma coisa que eu tenho aprendido com o passar do tempo, assim, né? À medida que a gente vai vivendo experiências, a gente vai aprendendo que às vezes esse é o melhor caminho. Bom, uma questão que me chamou muita atenção, primeiro foi a questão do álcool gel. O álcool gel, ele é, gente, um complemento da lavagem das mãos, é a cerejinha do bolo, é o para garantir, entendeu? O mais eficaz é a mão ser lavada de forma adequada, eficiente, para que você se proteja dos possíveis vírus, micro-organismos que possam estar presentes na palma da sua mão, no dorso, né? Então, o importante é caprichar na lavagem das mãos. Existem sites confiáveis que mostram vídeos, mostram instruções para a melhor forma de lavar as mãos, né? O álcool gel ele vai vir como um complemento, vai. Mas caso você não tenha conseguido comprar o álcool gel, capriche na lavagem das suas mãos. Quem comprou em grande quantidade, depois de passar todo esse período, vai ficar com um monte de produto parado, que foi comprado com valor muito alto, porque os comerciantes eles não estão respeitando, não estão entendendo a realidade e estão tentando tirar proveito da situação. Isso deveria ser considerado crime, né? E é isso, assim. Não só quem está comprando aos montes e tá restringindo que outras pessoas possam comprar, né? Tem porque você comprou uma caixa de álcool gel, como também as pessoas que estão aumentando absurdamente os valores. E o próprio Código do Consumidor já deixa isso bem claro, já proíbe isso, né? Então é importante até denunciar caso vocês vejam esse tipo de situação. Uma outra questão importante é a questão das máscaras, tá, gente? Quem tem que usar as máscaras? De quem é prioridade do uso das máscaras? Pessoas com suspeitas de corona ou com corona já dado como positivo. Porque assim a gente coloca a proteção diretamente na fonte, né? Na fonte. Eu trabalhei muitos anos com segurança do trabalho e a gente sempre falava que o melhor é isolar a fonte do risco, né? Então, mesmo que a gente tenha numa sala 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, uma pessoa tem coronavírus e as outras 9 ainda não contraíram. Se todas essas 9 estiverem com máscara e essa pessoa que tem o corona não tiver, essas 9 pessoas estão correndo risco do mesmo jeito, né? Por quê? Porque o corona, ele também é transmitido pela mão, ele não é só transmitido pelo ar que você vai respirar quando essa pessoa tosse próxima de você. Então, é muito importante que a máscara seja colocada na pessoa que tem o vírus ou que está com suspeita do vírus, porque uma vez que ela tossir, falar, espirrar, essas gotículas de saliva, essas secreções que vão sair da região da boca e do nariz, vai parar na máscara. Então, o importante é que essas pessoas façam uso da máscara, a prioridade é para elas e para os profissionais de saúde, porque os profissionais de saúde eles precisam estar saudáveis para cuidar da gente. As pessoas que fazem parte do grupo de risco do coronavírus,
elas não vão poder ficar em isolamento só em casa, não. Muitas vão precisar de atendimento médico. E é importante que os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os auxiliares de enfermagem estejam em condições de saúde para nos atender. Então, a gente precisa focar nessas questões. Começar a pensar de uma forma mais racional, acalmar e entender quais são as prioridades no uso dos equipamentos de proteção. Outra questão importante é em relação aos familiares que fazem parte desse grupo de risco. Pessoas com mais de 60 anos, pessoas com doenças crônicas como diabetes, hipertensões, doenças que prejudicam a proteção do organismo, a imunidade do organismo, pessoas com doenças cardiorrespiratórias, pessoas com doenças respiratórias como bronquite, asmas, pessoas fumantes, mulheres grávidas. Essas pessoas, elas são do grupo de risco. Quer dizer que essas pessoas elas vão contrair o vírus e a gente? Não, não é isso. A gente também contrai. Mas o efeito nessas pessoas que estão dentro do grupo de risco é muito mais agressivo. O que para uma pessoa que está fora do grupo de risco vai ter um efeito de uma gripe forte, para as pessoas que estão dentro desse grupo, pode ser fatal. Por isso que é muito importante que a gente que esteja voltando de viagem, para a gente que tenha tido contato com algum tipo de aglomeração de pessoas, não façamos contato com as pessoas que estão no grupo de risco. A saudade é grande, a vontade de ver é grande, a preocupação é muito grande, porque ficar de longe, preocupado à distância, é muito mais difícil, mas é muito importante que a gente não faça contato com essas pessoas. Repetindo, pessoas com mais de 60 anos, pessoas com doenças crônicas, respiratórias, cardiorrespiratórias, mulheres grávidas, fumantes. Essas pessoas estão dentro do grupo de risco. Então, é muito importante que essas pessoas não tenham contato com uma pessoa que tenha contraído o vírus. E como o vírus ele demora até 14 dias para manifestar um sintoma, a gente já pode estar transmitindo a doença sem saber que tem a doença. Por isso que é importante ficar em casa para quem pode ficar em casa. E quem não pode ficar em casa? Então, as grandes empresas, os grandes empresários ainda não entenderam, ou já entenderam, mas para eles isso não interessa, que essas pessoas não podem ficar circulando por aí. Essas pessoas, quando elas entram num ônibus para ir para o trabalho, é perigoso. Quando as pessoas entram no metrô, é perigoso. Quando as pessoas entram no ônibus que é fretado pela empresa, ainda assim é perigoso. Essas pessoas, elas deveriam estar em casa. Mas o lucro, ele, dentro do sistema que a gente vive hoje, e principalmente pelo tipo de governo que a gente tem no governo federal, prioriza dinheiro, não prioriza pessoas. Essas pessoas precisam estar saudáveis. Essas pessoas precisam estar em condições de trabalhar. Mas eles primeiro vão priorizar a economia em detrimento dos seres humanos. Então é muito importante que os grandes empresários tenham consciência de que serão necessárias medidas para mitigação dos prejuízos, sim, mas que a prioridade é que essas pessoas fiquem em casa recebendo. Os pequenos empresários, esses sim, correm um grande risco econômico, porque um mês ruim de prejuízo pode fechar um comércio, pode fechar um negócio. Então é muito importante que a gente, nesse sentido, a partir do momento também que a gente entender que o governo também vai ter que tomar ações mitigadoras para essas pessoas, a gente pode optar, quando a gente for sair de casa, a gente não vai sair, mas a gente vai ter que sair uma hora ou outra para comprar um remédio, para abastecer a despensa, a gente priorize esses pequenos empresários, esses comércios locais, justamente para que a gente consiga, pelo menos, diminuir e amenizar um mês, e todo, não só um mês, né? A gente não sabe até quando isso vai. Existe uma previsão, mas a gente não tem uma certeza, né? Mas pelo menos amenizar os prejuízos desse período. Então a gente tem que pensar nisso. Motoristas, empregadas, cozinheiras, babás. Esses empregados eles têm que ficar em casa e essas patroas e patrões devem garantir
o salário do mês. Quem tem condição de fazer isso tem o dever de fazer. Quem não tem condição, vamos trabalhar uma outra questão, vamos negociar isso de alguma forma. Mas uma coisa é certa, você não pode colocar um funcionário seu em risco de morte porque você não vai fazer sua própria comida, porque você não quer cuidar do seu filho, porque você não quer lavar sua própria roupa, porque você não quer dirigir o seu carro. Então é muito importante que as autoridades trabalhem nessas ações, mas é muito importante que essas pessoas tomem conhecimento do papel delas nisso tudo. Outra categoria são as pessoas que trabalham por dia, que prestam serviços por dia, como pedreiros, serventes, pintores de casas, diaristas, e as pessoas que trabalham como freelance, por exemplo, também, porque estão na informalidade por a falta de emprego, né, que a gente tem hoje no país, e também os vendedores ambulantes. Essas pessoas, elas não têm condições de ficar só em casa, porque o dia que elas não saem é o dia que não entra dinheiro. Então, o governo, as autoridades públicas, elas precisam tomar uma ação para garantir que essas pessoas fiquem em casa sem que falte o básico para viver, sem que falte comida, sem que falte água, falte luz. E é isso, é uma coisa que a gente também tem que cobrar. Outra categoria que está numa situação muito mais vulnerável de tudo que a gente falou até agora, que está fora de todas essas categorias, porque até agora a gente está falando de possibilidades, de formas de garantir que essas pessoas ficam em casa. Mas e quando você não tem uma casa? Quando você mora na rua? Esses moradores de rua, eles estão expostos muito mais do que qualquer outra categoria. Por quê? Porque eles não têm aonde higienizar as mãos, eles têm uma saúde precária, porque a alimentação não é adequada, eles estão expostos a vários tipos de fragilidades à saúde devido às condições como eles vivem. Muitos sequer têm consciência do que está acontecendo no país. Então é muito importante que, nesse caso, diretamente, as autoridades façam ações que possam garantir para essas pessoas informação, higienização e prevenção da doença. Bom, e é isso. Eu acho que cada um pode fazer a sua parte dentro do que lhe cabe, dentro das suas condições, sem que a gente seja omisso e realmente faça o que está dentro do nosso alcance. E saber também lidar com a impotência. Vão ter coisas que vão fugir do nosso controle, vão ter coisas, nem tudo a gente... Bom, e além de tudo isso, né, além da gente fazer o que a gente tem que fazer, sem que a gente seja omisso, irresponsável e desumano com o outro, a gente também tem que começar a lidar melhor com a impotência. A gente não vai conseguir controlar tudo, a gente não vai conseguir segurar todas as pessoas em casa. É muito importante que a gente foque no nosso, faça o seu. Oriente quem for possível, à distância, e faça o seu papel nisso tudo, né? É triste, dá medo, dá muito medo, é muito preocupante ter que lidar com alguém, cuidar de alguém à distância, às vezes só por mensagem, por telefone, mas a gente tem que aprender a lidar com o que é possível. Nesse momento, estar em casa isolado não é não fazer nada, é fazer muito, é se proteger e proteger o outro. Então é isso, um abraço forte, por enquanto, online, e em breve a gente vai poder se abraçar, se cheirar, se apertar novamente. E é isso. Saudade, família.